meditar um pouquinho em cima de um hino chamado Eis os Milhões. Mas ninguém estranhe, não é hino de igreja da teoria, da teoria, não, do Evangelho da Prosperidade. Porque não é milhões de dinheiro, é milhões de pessoas, né? Milhões de almas. O hino 443, eu não sei se vocês conhecem ele. É um hino que eu conheço desde 1900 e bolinha, né? Hino 443. Caiu uma coisinha aqui hoje. Está tudo inteiro. O hino 443, Eis os Milhões. Como a gente sempre tem feito, vamos falar um pouquinho, né, quando dá, quando eu encontro alguma coisa, falar um pouquinho do autor, né? E eu achei bem interessante o que eu encontrei a respeito do autor desse hino, irmãos. É o James McGranahan. Ele era um norte-americano, cristão, mas ele era músico e estudava para ser um músico profissional mesmo. Ele era dedicado, estudou muito e era tido assim como muito talentoso. E pretendia ser grande na carreira musical e ele era tido como um talento para talvez ópera, coisa assim. Mas ele tinha um amigo que quem atenta para o inário aí vai reconhecer, um amigo chamado Philip Paul Bliss, também cristão, é autor de vários hinos, né, que inclusive nós temos aí no nosso cantor cristão. E acontece que esse Philip, ele acompanhava naquele tempo, final do século XIX, tinha alguns movimentos evangelísticos assim, onde tinha um ou mais pregadores que trabalhavam fazendo cruzadas, missões, pregando o evangelho na Europa, nos Estados Unidos, e eles eram acompanhados por outros irmãos que cuidavam da música, né? E o Philip, ele acompanhava um pregador chamado Daniel Webster. Ele era um militar, um coronel, parece. E esse Daniel Webster acabou sabendo do James McGranahan através do Philip Paul Bliss. Mas o que acontece? O Philip Paul Bliss queria que o McGranahan se dedicasse à música evangélica, como ele fazia, né? Ele achava gratificante, ele como um cristão, e tentava atrair ele para isso. Então diz a história que ele pegou para escrever uma carta para ele, falando sobre isso, e foi aí que ele conversou com o Webster, e o Webster teria dito uma frase que ele acabou incluindo na carta que ele endereçou para o McGranahan. Esse nomezinho é ruim de falar também, hein? A frase era a seguinte: deixa de afiar a foice e use-a na colheita do grão para o mestre. Porque o Webster considerava que ele estava
desperdiçando o tempo dele, se dedicando à música profissional, né? A música secular, sendo que ele poderia aproveitar o talento que ele tinha realmente para servir a Deus. Então, quando ele fez essa referência, né? Deixa de afiar a foice, você fica aí só afiando e vem colher, né? Vem trabalhar, vem usar o seu talento para o serviço de Deus. E o Philip Paul Bliss mandou essa carta para o McGrann e ele se sentiu tocado por isso, mas ainda não tomou atitude imediata. Mas o que aconteceu? O Philip Paul Bliss era 2 anos mais velho que o McGrann. Ele tinha 38 anos, o McGrann 36 nessa época. E o Philip Paul Bliss foi fazer uma viagem com a esposa dele e sofreu um acidente de trem e faleceu. Ele faleceu bem novo, 38 anos. Mas ele deixou aqui uma obra grande, bastante hinos compostos, né? Quando McGrann ficou sabendo disso, ele foi ao local, foi ao encontro, né? Onde tinha acontecido o acidente. Foi ali que ele conheceu pessoalmente o Daniel Webster. E a partir daí ele se dedicou, ele substituiu o Philip Paul Bliss, acompanhando o Daniel Webster. Então a gente vai encontrar vários hinos que a melodia foi composta pelo McGrann, que ele era realmente um músico, e a letra do Daniel Webster. Inclusive hinos bem conhecidos nossos, do tipo Chuva de Bênçãos, que acho que todo mundo conhece, né? O hino 168, e o Não Sei Por que de Deus o Amor, né? O 377. Esse hino também é de autoria dele, a música dele e letra do Daniel Webster. Tá? Então é interessante que a partir daí, né, do falecimento do Philip Paul Bliss, é que ele passou a se dedicar realmente à música evangélica e ele passou a fazer só isso mesmo. Deixou aqui aquela visão assim, profissional, né, de fazer carreira, fortuna com o talento que ele tinha. Mas esse hino aqui, irmãos, o 443, letra e melodia foram compostas por ele mesmo, tá? Pelo James McGrann. Lógico que nós vamos trabalhar aqui em cima de uma tradução feita pelo Henry Maxwell Wright. E ele é um hino, assim, que é um chamado à evangelização. Ele é um hino que tem o cunho assim, de incitar os crentes à pregação do Evangelho. Então faz parte daquela linha, né, dos hinos que eles empregavam muito nessas missões, nessas campanhas que eles faziam, como ele passou a fazer com o Daniel Webster. Por onde eles passavam, pregando o Evangelho e chamando mesmo, conclamando os crentes à pregação, a se esforçarem, se unirem para a pregação do Evangelho. Então, isso é um hino, esse é um hino que foi bem direcionado para essa finalidade, né? A primeira estrofe dele diz assim: eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos, sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando?
que Deus em Cristo salva o pecador. Então ele começa falando da multidão de pessoas, né, que permanecem em trevas, permanecem perdidas, cegas no pecado. Jazem, nós falamos sobre essa palavra outro dia, né, num outro hino. Eles estão prostrados, deitados, mortos, né, figuradamente quer dizer mortos. Eles jazem perdidos, sem Salvador. Então fica a questão, quem vai levar? Quem é que vai levar a eles o Evangelho? Quem vai proclamar o Evangelho para eles? Que eles que estão perdidos, pregar para eles que Cristo salva os pecadores. Então isso faz a gente lembrar, quando ele fala nessa estrofe de uma multidão nas trevas, isso faz a gente lembrar do que Jesus diz lá em Mateus capítulo 9, né? Vai ser o nosso primeiro texto de hoje. Nosso principal objetivo aqui é buscar um embasamento bíblico para aquilo que é afirmado nos hinos que nós cantamos, ou quando não tem base bíblica a gente fala, né? Mas Jesus diz aqui, em Mateus 9:35, o seguinte, aliás, Mateus descreve aqui primeiro o que Jesus disse: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Então, irmãos, a afirmação do nosso hino aqui está estreitamente relacionada com essa questão, né? A ceifa, ou a seara, é grande, tem muito campo para ser trabalhado, para ser pregado o Evangelho. Nós não temos a menor noção de quantas almas tem para ser colhidas, né? Paulo tinha ficado um tempo lá em Corinto e algumas coisas que aconteceram lá até estavam fazendo ele pensar em que já era hora de ir embora, né? E Deus falou para ele: Paulo, fica aí porque tem muito povo meu ainda aí. Paulo não fazia ideia de quantas pessoas poderiam se converter ali, né? Ainda, que ainda era importante ele permanecer ali pregando o Evangelho. Certamente ele pensava no tamanho da seara, um campo tão grande, tanto lugar para ir, tanto lugar ainda carente do Evangelho, mas Deus disse para ele: mas ainda tem campo aqui. E aí ele permaneceu naquele lugar por mais algum tempo. Mas Jesus exortou: clamem a Deus, rogai ao Senhor da ceifa, para que Ele mande mais obreiros, que Ele levante mais obreiros. É uma coisa que nós temos que orar, né? Uma das coisas pelas quais nós temos que orar, que Deus levante não só pastores para pastorear as igrejas, né? Os crentes, mas que Deus levante pessoas evangelistas mesmo, missionários. É um engano nosso pensar que o Evangelho já alcançou o mundo todo. Não é. Nem no nosso Brasil tem lugares, tem muitas cidades que
muitas mesmo, que não têm uma igreja verdadeira de Jesus Cristo, pregando o Evangelho. E muitas mais, muitas outras, né, que nem mesmo ouviram o Evangelho. Pessoas que não ouviram o Evangelho verdadeiro. Então a gente se depara com esse cenário aqui do hino. Existem milhões de pessoas que estão perdidas sem o Salvador. E quem é que vai pregar? Nós temos que dar um jeito de pregar, irmãos. E o propósito desse hino é justamente esse: motivar, fazer a gente enxergar essa necessidade, esse campo tão grande, tanta gente que precisa ouvir realmente do Evangelho. Muitos vão rejeitar e continuar rejeitando, sim, mas cada alma, né, que se arrepende, existe mesmo uma festa no céu. É o propósito de Deus sendo alcançado ali. Na segunda estrofe, a gente lê o seguinte: portas abertas, eis por todo o mundo. Servos, erguei-vos, eia, avante, andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Então ele fala primeiro aqui de portas abertas, existem por todo mundo, né? Existe um trabalho, eu não sei, um movimento chamado Portas Abertas, um projeto de evangelização. Eu sei pouca coisa, já ouvi falar bastante deles, mas é baseado nessa afirmação. Portas abertas. Portas abertas são oportunidades, lugares para se entrar, para se alcançar pessoas com a pregação do Evangelho. A gente vê em Apocalipse 3, ali fala sobre a portas abertas para uma igreja específica, né? A igreja de Filadélfia. No versículo 8, Jesus disse assim para ele, mandou João escrever, né, para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, o que eu gostaria de pegar desse versículo aqui, apesar de essa afirmação ser direcionada a uma igreja específica, irmãos, mas a realidade é que quem abre as portas e quem fecha as portas também é o Senhor mesmo, Jesus, né? E assim como ele disse que ele havia posto uma porta aberta para aquela igreja, certamente ele abre portas para a gente também pregar o Evangelho. Isso não quer dizer que multidões vão se converter, né? Vamos pregar 3.000 almas, vão se converter num único dia, como já ocorreu. Os evangelhos descrevem ali 3.000, 5.000 em um único dia. Quem dera, né, a gente tivesse alguma coisa assim. Mas, irmãos, de qualquer maneira, tem portas abertas pelo Senhor. Ele mantém porta aberta para a pregação do Evangelho, por mais que o coração das pessoas esteja endurecido, por mais difícil que seja, Ele, é o Senhor, que abre essas portas também, né? Então, são
oportunidades que Ele concede para a gente, como igreja, como crentes, de pregar a palavra de Deus. Apesar de a gente, ao que parece, estar chegando naquele ponto em que Jesus mesmo disse que a gente chegaria assim de iniquidade sendo multiplicada, o amor esfriando, né? As pessoas cada vez mais endurecidas para o Evangelho, mas isso não quer dizer que as portas se fecharam. As oportunidades estão aí, a necessidade é grande, a seara, a ceifa continua sendo muito grande. Certamente tem muita gente aí para ser realmente buscada, né? Para a gente semear o Evangelho, pessoas a serem colhidas, né? Aquela foice do McGranahan, que tanto tempo ficou ali sendo só afiada, um dia ele colocou para trabalhar. E me parece que foi útil no trabalho para a evangelização de muitas pessoas também. Então a gente também tem que pôr a nossa foice para trabalhar, né? Para colher grãos para o mestre, né? Como disse o Daniel Webster. Nós temos a ordem de ir, né? Aqui ele também fala disso: servos, erguei-vos, eia, avante, andai, vão adiante. Isso me faz lembrar também, né, um bom texto aqui para a gente basear em Romanos 10. Uma vez que ele fala de andar, a gente anda com o pé, né? E nós lemos lá em Romanos 10, né? Quão formosos são os pés, os que anunciam o Evangelho também. No versículo 14, desculpa, perdi aqui um pouquinho, 13, a partir do 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aqui Paulo falou sobre a necessidade de ir, né? Como as pessoas vão crer. Essa multidão, esses milhões que o autor do hino fala, que jazem nas trevas, perdidos, sem o Salvador, como eles vão crer, né? Mesmo que a gente creia? Cristo mesmo abre as portas, é o Senhor quem traz as almas, né? A obra do Espírito Santo, a conversão, mas como é que eles vão crer? Paulo mesmo afirma isso. Como é que eles vão crer? Como eles vão invocar o Senhor se eles não ouvirem do Evangelho? É um papel que compete ao crente, que compete a nós pregar o Evangelho. Nós mesmos pregarmos e
aqui também e enviar também. Daí nasce aquela importância de a igreja ter uma visão missionária, de ela cooperar com obreiros que vão onde a gente não pode ir, orar por eles, de apoiar eles, apoiar em oração e apoiar financeiramente, né? Para que eles possam ir. Nós temos a ordem do Senhor mesmo de pregar o Evangelho. Lá em Atos 10, quando o apóstolo Pedro foi pregar lá para o Cornélio, né, aquele centurião romano, ele, a princípio, temeu, né, pregar para gentios, mas ele recebeu essa ordem de Deus e ele entendeu que, na verdade, Jesus já tinha dado essa ordem para eles em vida, né? Nós vamos ver daqui a pouco isso também. Só um minutinho, irmãos, que o versículo acho que... 40. Eu marquei 40, mas... os seguintes, acho que o 40 dá para fazer sentido, vamos lá. Atos 10, 40 diz: este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, falando de Cristo, né? Claro. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então aqui nós vemos Pedro dizendo, nós recebemos ordem para isso. Ele nos mandou pregar ao povo isso, né? E o quê? Pregar que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, por meio dele, por meio de Cristo. Então essa foi a ordem dada de início para os apóstolos, e essa é a ordem que foi passada para a igreja, né? Para nós também. É isso que as pessoas precisam ouvir, é isso que as pessoas precisam entender, né? Que elas precisam crer em Cristo mesmo, para que eles possam ser perdoados por Deus. É uma coisa básica e, vamos dizer assim, até de certa forma, simples. Sem fé em Cristo não há perdão de pecados. Mas o ser humano tem uma extrema dificuldade para entender. A gente, né? Quem é um crente hoje já teve do outro lado também e sabe como foi difícil para ele mesmo compreender isso, por mais simples que pareça. Para nós hoje faz todo sentido, mas para outros não. Mas é o que a gente precisa ouvir e é o que hoje a gente, como crente, precisa pregar para aqueles que ainda estão na incredulidade, né? Aqueles que permanecem nos pecados deles. Por que a gente tem que ecoar essa mensagem, né? Repetir?
aquilo que Pedro falou, porque Jesus mandou fazer isso. E, na verdade, quando a gente leva o Evangelho, a gente é só um simples transmissor, né? Como se, usando uma figura que agora já ficou meio fora de moda, mas nós somos como carteiros, né? A gente vai levar uma mensagem que, na verdade, não é nossa. Quem escreveu a carta foi Deus, foi Cristo. A nossa missão é entregar. Nós temos um compromisso solene de entregar essa mensagem intacta, como ela deve ser. Hoje em dia caiu muito em descrédito, né? A profissão carteiro é uma profissão honrada, mas assim não tem aquela visão que teve no passado, porque o carteiro o papel dele era visto com muito maior importância, né? Porque ele ia enfrentar perigos, dificuldades naquelas estradas longas, perigo, e era assim uma coisa honrosa ele levar a mensagem ao seu destino, chegar com a correspondência com a carta inteira, né? Sem dano, para que chegasse lá e a pessoa pudesse receber o quanto antes e perfeitamente legível, né? Então, nosso papel é mais ou menos esse, de levar essa mensagem urgente e entregar ela intacta mesmo, entregar ela sem deterioração, não deixar, né? Você imagina se pegar uma carta para entregar para outra pessoa e você toma uma chuva ou acontecem acidentes e a carta chega toda danificada, faltando pedaço, borrada, que a pessoa não pode ler, né? Nós estamos entregando uma mensagem que não pode chegar borrada para as pessoas, nem danificada, nem faltando pedaço. A gente tem que entregar a mensagem, a carta completa, perfeita e intacta. A terceira estrofe, ele fala sobre o autor da carta, porque ele diz: ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde, clamai em nome de Jesus, que, para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Então ele fala da mensagem do Evangelho, né? Cristo derramou seu sangue na cruz, verteu ali o seu sangue na cruz, entregou sua vida por nós pecadores, mas ele começa dizendo: ó, vinde a mim. Quem é que diz ó, vinde a mim? É Jesus mesmo, né? É ele que chama: venham, venham a mim. Aí a gente vai de novo para Mateus, no capítulo 11, onde a gente encontra justamente essas palavras de Jesus, né? Mateus 11, 28, e a gente vê aqui esse doce convite, né, de Jesus, essa chamada: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é Jesus mesmo quem faz esse convite, né? Infelizmente tem muito pregador aí, muita igreja preocupada em atrair as pessoas para eles mesmos. Então, um pregador ele não tem que atrair as pessoas para ser seu fã, seu seguidor, o seu discípulo, né? Eu sou
o ídolo dele, como muitos fazem, né? Nós temos que atrair as pessoas para quem realmente está chamando: Cristo. É a Ele que todos nós temos que ir. É Ele que tem esse convite doce, manso, né? Vem os aflitos, cansados, está lutando com o seu pecado, sem paz com Deus. Vem, é Jesus quem pode dar esse alívio, né? Só Ele é que dá de verdade esse alívio, paz verdadeira. Então, quando a gente se põe a pregar o Evangelho, é isso que se requer, que a gente leva o convite de Cristo mesmo, de Jesus. Mostrando para as pessoas, né, o amor de Deus e a necessidade de arrependimento e fé. Arrependimento dos pecados e fé verdadeira no Senhor Jesus. A crença, a confiança de que Ele, sendo o verdadeiro Filho de Deus, deu a vida dele em lugar da nossa, né, de nós, pecadores, para dar redenção para nós, para dar perdão para nós. A quarta estrofe, irmãos, né, ele fala sobre o objetivo da pregação. Como eu falei agora, né, tem muita gente procurando pregar para atrair as pessoas para si. E isso não tem sentido, não faz sentido. Tem crentes preocupados em pregar para encher a sua igreja, né? Pastores e membros, eu vou dizer assim, muitas vezes até crentes sinceros mesmo, genuínos, se equivocam e acham que o grande objetivo é atrair as pessoas para a igreja crescer. Lógico que é gostoso a gente ver a igreja crescer, né? Um maior número de irmãos, pessoas convertidas. Isso não é errado. Mas o grande objetivo da pregação do Evangelho não é encher igrejas, encher templos. O objetivo do Evangelho é de trazer mais pessoas para a glória de Deus. A última estrofe, a gente vê que ele se volta a Deus aqui, né? Ele diz: ó Deus, apressa o dia tão glorioso em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo, jubiloso, para todo sempre glória a ti darão. Então, é curioso que ele começa o hino conclamando os crentes para a pregação do Evangelho, né, na primeira estrofe. Na segunda, ele já mostra que a necessidade é grande, mas o Senhor da Seara, né, aquele que abre portas para se alcançar essas multidões, é Cristo mesmo. A necessidade de a gente trabalhar, de a gente unir as nossas forças para isso. A terceira, ele mostra a mensagem de Cristo, né, o convite de Cristo, que é o que a gente deve levar. E na quarta, ele apresenta o grande propósito de tudo isso. Aquele dia tão glorioso, onde todos os que foram remidos através da pregação do Evangelho vão se encontrar para louvor, para glória, para
de Deus e do seu Filho, né, do Cordeiro. Lá em Apocalipse a gente tem algumas passagens que falam sobre isso, né, que devem sempre fazer a gente pensar. Esse é o objetivo da evangelização, né, de ver multidões, não multidões que jazem perdidas, continuam perdidas, mas multidões que futuramente vão estar eternamente glorificando ao Senhor. Esse é o dia glorioso, né? Que a gente vai realmente estar livre desse corpo de pecado, de morte. Nós vamos estar com Cristo, e nesse dia glorioso também todos os remidos, todos os salvos vão estar juntos glorificando a Deus. Como eu disse agora há pouco, não é errado, e a gente até gosta, né, de uma igreja maior, um número maior, principalmente quando a gente vai cantar, né? Aquela multidão cantando é gostoso. Na nossa igrejinha, nós somos em poucos. Quando tem alguns a mais, como no domingo, né? A gente, o volume aumenta. Aquilo enche o nosso salãozinho ali, né? Como domingo lá a gente estava num número bom, com o apoio dos irmãos ali de Osasco, né? Então encheu o templo mesmo, aquelas vozes cantando. Mas se a gente começa a pensar, né, num imenso coral, todos os remidos, não uma igreja, ou como foi na organização daquele culto que a gente celebrou, a organização da nossa igreja, né? Foi gostoso, foi uma das coisas mais gostosas que eu já tive, assim, poder reger todos os irmãos. Vocês lembram no finalzinho do culto que a gente cantou, tinha vários irmãos lá que cantam em coral, e a gente cantou o Justo é Senhor, né? Louvando a Deus. E eu tive o privilégio ali de reger, de estar dirigindo aquele cântico, os irmãos cantando as vozes em forma de coral mesmo, né? E a gente lá em mais de 160 irmãos. Como foi gostoso, né? Aquilo, eu imagino que ecoou longe, viu? Mas isso não é nada, 150, 160 pessoas, né? A gente imaginar todos os salvos, os remidos, cantando, louvando a Deus. No capítulo 7 de Apocalipse, a gente tem uma visão gloriosa dessas. Abram lá, a gente vai ver esses duas passagens aqui em Apocalipse. Primeiro aqui, na visão dos santos, dos mártires, versículo 9, irmãos. O João diz assim, olha, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então a gente vê aqui, na visão de João, uma multidão que não se podia contar,
Essa multidão aqui é composta por pessoas que foram convertidas pela pregação do Evangelho, foram alcançadas. Alguém pregou o Evangelho para eles um dia, antes deles irem parar lá, né? Como isso é uma visão profética, uma visão futura, talvez algumas pessoas que ainda não se converteram hoje, que a gente vai ainda, talvez eu ou você vamos pregar o Evangelho para elas, talvez ela venha a ser uma dessas aqui. No capítulo 19 também, a gente vê as bodas do Cordeiro. Eu vou ler rapidinho porque o nosso tempo vai acabar daqui a pouco, tá? Eu estou com tempo limitado hoje aqui. E depois, capítulo 19, versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Vamos até aqui só, tá? Mas eu peguei esses dois textos, irmãos, porque eles retratam aquele dia glorioso que ele está falando aqui no hino, né? O dia glorioso é aquele tempo em que os salvos vão estar juntos para adorar a Deus, e essa é a consequência, o objetivo da pregação do Evangelho. É com esse alvo que a gente tem que estar pregando, buscando pessoas para serem salvas, por amor a elas, mas também para nós vermos a glória de Deus. É lógico que num hino desses não poderia faltar referência a uma passagem, e ele faz isso no coro, no estribilho. Todo o poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu, ou tanto na terra como no céu. E depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. A gente vê aqui a grande comissão, né? Lá de Mateus 28, 18 a 20, ou em algumas versões até 21. A divisão dos versículos é diferente ali, em algumas versões. Tá? Mas o que Jesus está afirmando ali é que ele vai estar com a sua igreja, com os seus discípulos, com o seu povo, até o fim, até os últimos dias. Até antes desse momento glorioso que ele vai voltar. Então, ele deixou essa missão para a gente, de pregar o Evangelho, fazer discípulos, firmados não na nossa força, não no nosso poder, mas no poder dele. E ele tem mostrado isso ao longo dos séculos, né? Onde mesmo as igrejas fiéis dele sendo perseguidas, elas foram sustentadas e elas sobrevivem hoje para continuar essa tarefa, graças ao poder dele. Ele que abre as portas, e o que a gente vê, por exemplo, outro dia a gente estava conversando, a região norte da África foi um território assim rico na pregação do Evangelho, muitas igrejas nos primeiros séculos. E hoje o que a gente vê é uma porta que se fechou lá. Não nos fecha sem a permissão dele.
mas também não fecha uma porta sem abrir outras. Há quem encontre até ainda sem oportunidade de pregar o evangelho lá naquelas regiões, porque mais do que nunca aquelas pessoas estão carentes do evangelho. Então não é à toa que realmente existe o anseio de muitos de pregar no continente africano, mas a gente não pode esquecer que existe uma carência muito grande ao nosso redor também. Né? Então, irmãos, eis os milhões aí perdidos, muito trabalho, seara grande, muita coisa para ser feita. Nós somos poucos, pequenininhos, mas é Cristo quem abre as portas para nós e Ele prometeu estar conosco até o fim. E aqueles que não creram em Cristo ainda, esses precisam realmente pensar a respeito disso. Nosso desejo é que essas pessoas também sejam salvas, alcancem o perdão de Deus e que elas venham estar nesse dia glorioso, rendendo louvor eterno ao Senhor, pelo perdão, pela graça, pela misericórdia dele. Amém?